E isso aconteceu durante o jantar. Frango assado, risadas, velas, e de repente minha irmã se levantou e gritou. Ela roubou meu colar, apontando diretamente para mim. Na sala caiu um silêncio mortal. Mamãe arquejou. Papai se levantou, olhou para mim com nojo e pronunciou apenas 4 palavras. Saia imediatamente, ponto. Sem perguntas, sem chance de se explicar, apenas traição servida antes da sobremesa. Naquela noite eu arrumava minhas coisas enquanto eles discutiam a vergonha que, na opinião deles, eu havia trazido para a família. Thalia estava no corredor e observava eu, satisfeita e silenciosa. Eu não chorei, não na frente deles. Passaram-se 5 anos. O colar foi encontrado apenas na semana passada. Ele caiu atrás do armário durante aquele mesmo jantar e foi descoberto acidentalmente pelo encanador quando trocava os canos. Agora eles querem conversar. Querem que eu volte, mas desde aquela noite eu construí uma nova vida e não tenho certeza se eles merecem um lugar nela. Acho que a verdade é que minha irmã nunca me amou de verdade, não com aquele amor profundo e incondicional que deveria existir entre irmãs. Ela me tolerava, às vezes sorria quando era conveniente, mas por baixo sempre havia algo borbulhando, uma rivalidade quieta que eu nunca busquei. Thalia era a criança de ouro. Perfeita, graciosa, sempre um passo à frente. Em cada foto de família ela tinha o sorriso perfeito, postura, notas, e eu como uma mancha no canto, personagem de fundo no centro de atenção dela. Meus pais possivelmente não queriam escolher favoritos. Pelo menos era o que eu queria pensar, mas eles escolheram. Nos concertos dela aplaudiam mais alto. Os certificados dela eram emoldurados, os meus escondidos em uma gaveta. No jantar perguntavam a Thalia sobre suas vitórias, amigos, planos. Nunca me perguntavam sobre o que eu sonhava. Provavelmente não achavam que eu soubesse sonhar, mas eu tentava. Eu oferecia ajuda com matemática para ela. Ela revirava os olhos. Assei cupcakes para o aniversário dela. Ela jogou fora. Ela não era cruel no sentido direto, sem tapas, sem insultos abertos. Ela simplesmente me fazia sentir como uma estranha, como se eu não pertencesse. Quando entrei na escola de artes, papai disse, legal. Quando Thalia conseguiu estágio em um escritório de advocacia local, eles fizeram um jantar comemorativo. Até vovô e vovó notavam. Uma vez vovô me levou para o lado e disse, você tem fogo, Lira. Não deixe eles apagarem isso. Ponto. Eu nunca esqueci isso. Foi um dos poucos momentos em que me senti vista e não comparada. Thalia odiava que eu tivesse me aproximado de vovô. Quando ele começou a me dar coisas pequenas, um álbum de desenho antigo, o colar da vovó, o sorriso dela ficava cada vez mais forçado. Uma vez ela disse que ele fazia isso só porque gostava de mim. Eu não respondi. Nunca respondia. Eu achava que o silêncio era paz. Eu estava errada. O colar de que ela me acusou de roubar era da vovó. Vovô me deu pessoalmente 1 ano antes de morrer. Ele não tinha preço, tinha significado, mas ela o quis. E quando não conseguiu obter, fez com que eu pagasse por isso. Olhando para trás, eu penso cada vez mais se aquele jantar não foi apenas a cena final de um espetáculo que ela escrevia há anos. Parece que todos os outros estavam mais do que prontos para interpretar seus papéis. Era uma sexta-feira. Mamãe organizou um jantar familiar, um daqueles em que ela pega guardanapos de tecido e louça cerâmica que guarda para convidados. Thalia acabara de voltar da pós-graduação nas férias de primavera, e todos queriam comemorar a nova bolsa dela. Eu não queria ir, mas fui mesmo assim. Você vai, sorri, mantém a paz. Essa sempre foi minha função invisível. A casa estava cheia. Tios, tias, velhos amigos da família, até o primo Dante, que normalmente faltava a tudo. Eu trouxe vinho, ajudei a pôr a mesa e até elogiei o look de Thalia. Ela sorriu como se eu fosse inferior. Eu não me importei, só queria comer e ir embora. O jantar começou bem. Risadas, tilintar de taças, brinde do papai ao gênio e determinação de Thalia. Eu desconectei e me concentrei no purê de batatas. E então aconteceu. Lembro que foi logo depois que serviram a sobremesa. Eu ainda não tinha tocado na torta de nozes, quando Thalia de repente arquejou e levou a mão ao pescoço. Meu colar, exclamou ela. Sumiu. A sala inteira congelou. Todos se viraram para ela. Uma fina corrente de ouro com pingente de rubi, o colar da vovó. O mesmo que vovô me deu.
O mesmo que Thalia fingia ser dela, embora eu o tivesse há mais de 1 ano. Eu tirei ele e deixei na mesinha do corredor antes do jantar, disse ela com voz trêmula. E agora não está mais. Meu coração batia tão forte que eu quase não ouvia o resto. Eu sabia o que viria em seguida, antes mesmo de ela olhar para mim. O olhar dela, como uma mira, deslizou pela mesa e parou bem em mim. Só tinha a Lira lá, disse ela. Eu congelei. Alguém riu fraco, tentando aliviar o clima, mas Thalia não sorria. Ela sempre teve inveja. Desde que vovô me deu esse colar. Ele me deu, eu disse baixinho. Ela não respondeu, nem olhou para mim. Provavelmente ela ia vender ou trocar. As coisas dela ultimamente não iam bem. A sala ficou em silêncio. E então mamãe falece, Lira. Você pegou? Eu encarei ela. Ela parecia sinceramente confusa, mas ao mesmo tempo pronta. Pronta para acreditar no pior? Não, respondi. Absolutamente não. Papai se levantou. Vire a bolsa. Eu olhei ao redor da mesa. Dezenas de rostos conhecidos me encaravam. Alguns com pena, mas a maioria com choque, descrença. Eu peguei minha bolsa, coloquei na mesa, abri e virei. Celular, carteira, balm labial, chaves. O colar não estava, mas isso já não importava. O silêncio à mesa nos dividiu em lados. Mesmo que você tenha escondido, disse Thalia. Você sabe o que fez. Eu me levantei. Você está mentindo, e você sabe disso. O rosto de papai ficou gelado. Saia. Eu pisquei. Desculpe. Saia desta casa. Você não pode estar falando sério. Arrume suas coisas e vá embora hoje mesmo. Mamãe não levantou os olhos. Ela não o parou. Ninguém parou. E eu saí. Eu nem peguei o casaco. Nenhum adeus. Só um vazio no peito, do tamanho exato do colar que eles arrancaram da minha vida. Naquela noite, quando saí, eu não tinha para onde ir. Nenhum plano, nenhum seguro. Ninguém esperando do lado de fora em um carro quente. Só eu, bolsa no ombro, e uma dor aguda e insuportável de traição pulsando no peito como um segundo coração. As 2 primeiras noites eu passei em um hotel barato na periferia da cidade. Fedia a cloro e mofo, mas ninguém me acusava de roubo. O silêncio era frio, mas honesto. Depois liguei para Zara. Não nos falávamos há meses, mas ela atendeu no primeiro toque. Eu chego em 10 minutos, disse ela. Assim começou minha vida de verdade. Não com diploma, nem promoção, nem vitória, mas com uma amiga que me deu um cobertor velho e disse, fique o tempo que precisar. O sofá dela virou minha ilha. O gato bolinho dela se enrolava nos meus pés toda noite, como um lembrete silencioso. Alguém ainda me via como pessoa. Meus pais nunca ligaram, nem uma mensagem, nem uma tentativa de perguntar se eu estava bem. Eles me apagaram como poeira de uma prateleira. 5 anos de aniversários, feriados, jantares familiares, tudo passou sem mim. Eu via fotos no Facebook, Thalia sorrindo em cada quadro. Meu lugar sempre ocupado por outra pessoa. Eles seguiram em frente como se eu tivesse morrido. Eu me virava. Shows, passear com cães, bicos temporários. Um verão até limpei casas alugadas. Eu não reclamava, e não tinha para quem reclamar. No final eu me encontrei no design, interiores. Primeiro só postava ideias na internet, hobby. Depois as pessoas começaram a escrever. Você aceita clientes? Eu disse, sim, embora na época eu não tivesse a menor ideia do que estava fazendo. Mas desespero é um ótimo professor. Eu montei um portfólio, aluguei um estúdio pequeno e comecei a fazer consultas online. Passo a passo eu construí uma carreira do zero, sem ajuda, sem apoio, sem desculpas. Mas por mais que eu conquistasse, aquele jantar, aquela mesa, ficou na minha memória. Não a acusação em si, mas a facilidade com que eles me soltaram. Como o silêncio engoliu a sala quando me disseram, saia. Como se eles estivessem esperando por isso. Eu repassava aquela cena na cabeça sem parar, tentando entender em que momento eu deveria ter gritado mais alto, chorado mais forte, implorado com desespero. Mas com o tempo eu entendi algo que mudou tudo. Eu não falhei com eles. Foram eles que falharam comigo. Eles não conseguiram me proteger, não conseguiram acreditar, não quiseram ver. E quando você percebe essa verdade, não há mais volta. A cura não veio de repente. Não houve uma manhã mágica em que acordei e parei de me sentir filha abandonada. Mas em algum lugar entre pintar prateleiras baratas e assistir vídeos sobre teoria das cores às 2 da manhã,
Algo real começou a nascer de novo. Tudo começou com um projeto. Uma pequena padaria urbana decidiu reformar o interior. Zara me indicou. Eu estava apavorada. Sem diplomas, sem títulos, só mood boards e intuição. Mas eu disse, sim. Eu passei 2 semanas lá, lavando azulejos, reposicionando prateleiras, pintando à mão um grande mural de lavanda e potes de mel na parede dos fundos. Quando a dona viu o resultado, ela chorou. Eu não imaginava que alguém conseguiria ver o que eu via na minha cabeça, sussurrou ela. Esse momento mudou tudo. Eu não estava mais sobrevivendo. Eu estava criando. Um cliente levou a outro. Depois veio o site, depois uma matéria no jornal local e depois me escreveram de um hotel boutique. Você topa nos consultar? A resposta foi simples. Sim. Sempre sim, porque enquanto minha família me riscou, o mundo começou a me incluir de novo com meu nome e nos meus termos. 10 meses depois eu saí da casa de Zara, aluguei um loft pequeno em cima de uma floricultura. Quando chovia, o telhado vazava, mas a luz bastava para as plantas e o aluguel era viável. Eu transformei aquele espaço no meu refúgio, linho nas janelas, tons terrosos suaves, quadro de cortiça com amostras de tecidos, anotações de clientes e uma foto minúscula onde eu e vovô estamos sentados na varanda com copos iguais de limonada. Era a única coisa que me restava da vida antiga. Sobre a família, eu quase não falava. Os novos amigos sabiam que havia dor, mas não sabiam quão profunda. Eu só dizia, não somos próximos. E isso bastava. Ninguém insistia. Talvez notassem como minha voz mudava quando o assunto era o passado, mas a dor morava comigo. Quieta, quando alguém agradecia aos pais na minha frente, quando os convites de casamento diziam só, Senhorita Lira Vale, e convidados, sem família, especialmente nos feriados. Aí doía mais, pelo cheiro do recheio da mamãe, pelas piadas ruins do papai, até pelo riso falso, mas tão alto de Thalia, que sempre enchia a sala. Mas eu não me afogava nessas lembranças. Eu dava espaço para elas nas cores, nos detalhes, na luz e na textura. Assim eu sobrevivi, assim eu me recuperei. E mesmo que eu ainda esteja sozinha, eu não sou mais invisível. Eles podiam me expulsar da casa deles, mas eu construí meu próprio mundo. E pela primeira vez na vida, eu realmente senti que estava nele. Era uma terça-feira quando o passado invadiu minha caixa de entrada. Assunto do e-mail. Precisamos conversar. Urgente. Ponto. Remetente. Mamãe. Eu olhei para o e-mail por 1 minuto inteiro antes de abrir. Não nos falávamos há 5 anos. Nem um aniversário, nem um pedido de desculpas, nem mesmo um meme encaminhado por hábito. O e-mail era curto, só uma linha. Encontramos o colar. Por favor, ligue para nós. Mamãe. Ponto. Eu reli várias vezes. O colar, aquele mesmo colar que destruiu minha vida, que me transformou em fantasma na própria família. Eu não liguei. Primeiro eu ri. Um riso seco e abafado que assustou até a mim mesma. Depois chorei. Não porque sentia saudade, mas porque em algum lugar bem fundo, onde eu achava que tudo tinha morrido, algo rachou de repente. No dia seguinte o telefone tocou. Papai. Eu encaminhei para o correio de voz. Mais tarde apertei play. A voz dele estava diferente. Mais velha, mais lenta. Lira. Estava atrás do armário. Quando fizemos reforma no corredor, o encanador encontrou no canto mais fundo. Nós erramos. Podemos conversar? Erramos? Não. Eles não só erraram. Eles estavam horrivelmente errados. Eu não respondi de imediato. Em vez disso, saí para caminhar pela trilha ao redor do lago onde eu fazia esboços nos fins de semana. O ar estava cortante, frio, mas ajudava a pensar. Passaram-se 5 anos, 5 aniversários, 5 natais. Eu construí um negócio, sobrevivi sozinha, fiz terapia, me segurei quando tudo desmoronava ao redor. E agora eles queriam conversar. Não havia pedido de desculpas no e-mail, nem na mensagem de voz. Só encontramos o colar. Como se fosse um erro numa receita antiga, uma ferida aberta na minha história. Mas a curiosidade, como erva daninha, cresce mesmo se você não regar. O que eles realmente queriam? Sentiam vergonha? Sentiam culpa ou só queriam devolver a ilusão de família feliz? Naquela mesma noite eu sentei para escrever a resposta. Apaguei, escrevi de novo, apaguei de novo. Na terceira tentativa apertei enviar. Recebi sua mensagem.
Preciso de tempo para pensar. Ponto. Era tudo o que eu podia dar. E, para ser sincera, até isso parecia mais do que eles mereciam. Marcamos de nos encontrar na casa dos meus pais. Não sei por que concordei. Talvez eu quisesse ver se nos olhos deles ainda havia aquele frio que um dia me empurrou porta afora. Ou talvez eu só quisesse ouvir uma palavra. Desculpe, não nas entrelinhas. Não na expressão do rosto, mas em voz alta. Claro, real. A varanda parecia menor do que eu lembrava. O mesmo sininho da porta pendurado de lado, agora enferrujado, amassado. Eu fiquei parada, mão acima da campainha. Um segundo, outro, e apertei. A porta abriu rápido demais. Era mamãe. Ela parecia envelhecida. Cabelos quase totalmente grisalhos, olhos vermelhos de choro. "Oi, querida", sussurrou ela. Eu não respondi. Dentro cheirava a limão e ansiedade. Papai estava na sala de estar no sofá, braços cruzados como quem espera a sentença. Thalia estava de pé perto da lareira, braços também cruzados. Olhar teimoso no chão, como se esperasse afundar nele. Sentamos à velha mesa de jantar, a mesma de onde me expulsaram uma vez. Eu fiquei no mesmo maldito lugar. Ninguém falou por um tempo. Papai quebrou o silêncio. "Precisamos pedir desculpas para você, Lyra." Eu fiquei calada. Ele continuou. "Encontramos o colar, atrás do armário no corredor. Aparentemente escorregou quando Thalia colocou lá. Naquela noite eu levantei uma sobrancelha. Naquela noite em que você me jogou fora como lixo." Ele baixou os olhos. Mamãe estendeu a mão para a minha. Eu puxei de volta. "Você não perguntou, nem duvidou, só acreditou nela." Thalia baixou os braços. "Eu realmente achei que você tinha pegado", sussurrou ela. Eu estava tão claro. Eu interrompi. "Nem sei por quê. Só queria que fosse eu." "Você queria isso?" Eu acrescentei bruscamente. "Você sempre quis o que não era seu, e se não conseguia ter, fazia com que ninguém tivesse." Thalia tinha lágrimas nos olhos. "Eu fervia. Vovô sempre te dava mais. Falava com você de outro jeito." Eu me sentia invisível. Eu encarei ela, chocada com o cinismo dela. "Invisível", repeti. "Você era a criança de ouro, e eu era aquela que existia só como fundo para o seu brilho." Papai suspirou pesado. "Nós cometemos erros." "Não", eu disse calma. "Não foi erro. Foi decisão. Fria, cruel, consciente. Vocês escolheram acreditar no pior sobre mim, sem nem tentar entender. E agora querem perdão embalado em uma xícara de café e chão polido até brilhar." Mamãe enxugou o rosto. "Nós sentimos sua falta. Eu sinto falta de quem eu achava que vocês eram", respondi. "Mas não tenho certeza se sinto falta de vocês agora." Eles pediram desculpas de novo, imploraram por uma segunda chance. Disseram que deixaram meu quarto como estava, que pensavam em mim todo feriado, que orgulho e vergonha os fizeram calar. Talvez tudo isso fosse verdade, mas verdade não cancela consequências. Eu me levantei. Eu não vim para abraçar e esquecer. Vim dizer que não sou mais a que vocês expulsaram. Aquela menina morreu naquela noite quando vocês a rejeitaram. Eu fui até a porta. Não estou dizendo que nunca vou perdoar vocês, acrescentei. Mas se perdoar, não vai ser pelo sossego de vocês. Vai ser pelo meu. Lá fora o ar estava cortante, frio, mas nele havia liberdade. O caminho de volta da casa dos pais passou em silêncio. Sem música, sem podcast, só o barulho dos pneus no asfalto e o peso de tudo o que eu não disse ainda sentado no meu peito. Eu não chorei, não gritei e não senti vitória. Eu sentia um vazio, como se tivesse aberto uma caixa velha que enterrei há muitos anos e encontrado só poeira e silêncio. Naquela noite eu sentei no meu estúdio-apartamento no espaço que construí com as próprias mãos e acendi uma vela de lavanda que Zara me deu de aniversário. Depois peguei o diário, aquele que minha terapeuta recomendou quando os sentimentos se confundem, e comecei a escrever. Eles pediram desculpas, mas não sei se acredito. Talvez eles realmente sintam, ou talvez seja conveniente agora, ou talvez só porque apareceram as provas. Mas onde estava toda essa tristeza quando eu dormia no sofá alheio? Onde estava o arrependimento quando eu passei o Natal sozinha na lavanderia? Foi bom escrever tudo sem filtro, sem tentar suavizar pelo conforto deles. No dia seguinte fui à minha terapeuta. Contei tudo. Como a mesa parecia um palco, como Thalia olhou para mim quando confessou que tinha ciúme, como mamãe tentou segurar minha mão, como se o tempo não tivesse passado, e eu entendi que não quero abraçar ninguém, não por ódio,
mas porque meus abraços finalmente me pertenciam. A terapeuta assentiu, como sempre paciente. Você não tem obrigação de dar a eles um final, disse ela. Você tem obrigação de se proteger. Essas palavras ficaram comigo e eu fiz uma lista. Limites, mensagens curtas semanais, nenhuma visita surpresa, nenhum evento familiar por enquanto. Thalia não deve entrar em contato direto até eu dizer que estou pronta. Perdão não é deadline. Pode ser. E decido eu. Quando enviei isso para os pais, mamãe respondeu em poucos minutos. Nós entendemos. Respeitamos qualquer espaço que você precisar. Obrigada pelo menos por isso. E por agora isso basta. Eu continuei trabalhando. Arranjei 2 novos clientes. Transformei minha paleta favorita, azul tempestade e ouro polido, no estilo assinatura da minha marca. Parei de me assustar quando via o nome da mamãe na tela do celular. Até respondi uma vez num domingo à tarde. Falamos do jardim dela, não do passado, só de tomates e do tempo. Thalia não escreveu. Depois do jantar, ela mandou um e-mail longo, emocional, cheio de lembranças. Algo tipo: eu achava que te odiava, mas na verdade era de mim mesma. Eu não respondi, não porque estivesse com raiva, mas porque não estava pronta para carregar a culpa dela no momento em que eu mesma aprendia a me curar. Às vezes ainda dói, não por causa deles, por causa daquela versão de mim que nunca se sentiu escolhida, a filha que existia só em comparação, a menina que era boa, mas nunca suficiente. Mas agora isso é só dias, não minha vida. Minha vida agora tem textura, profundidade, é um mosaico de dor, crescimento e graça. E talvez, só talvez, eu esteja começando a gostar da forma dela. A primavera chegou quieta. As árvores do lado de fora da janela se cobriram de verde suave, e a luz entrava pelas persianas como um pedido de desculpas não dito do universo. Passaram-se 2 meses daquele jantar, daquela noite em que finalmente a verdade foi dita, embora o perdão não tenha vindo. E eu ainda estou aqui, vivendo, respirando, construindo de novo. Na semana passada eu me mudei, não porque precisei, mas porque quis um espaço onde o eco do passado alheio não soasse. Nesse apartamento os tetos são altos, os pisos de carvalho quente e tem um cantinho de leitura onde guardo meus álbuns e meus chás favoritos. É meu. Cada centímetro pertence a mim. Mamãe escreve de vez em quando, compartilha notícias do jardim, manda receitas antigas de família que ela acha que podem me servir. Às vezes eu respondo, às vezes não. No domingo passado, papai mandou um e-mail, sem palavras. Só um link para uma matéria sobre uma firma de design que está expandindo para o estado vizinho. Nenhum comentário, só o link. Mas eu sorri mesmo assim. Me lembrou os recortes de jornal que ele deixava na minha porta quando eu estudava no ensino médio. E Thalia continua em silêncio, continua como um fantasma. E talvez esteja tudo bem, talvez algumas distâncias não precisem ser percorridas. Talvez existam silêncios que mereçam permanecer. Eu não sei o que nos espera no futuro deles, meu. Mas eu sei de uma coisa com certeza. Eu não sou mais definida pelo que eles fizeram comigo. Eu não sou mais a menina que foi expulsa. Não sou mais a irmã que foi apagada da memória. Não sou mais a filha que nunca foi escolhida. Eu sou Lyra Vale, a mulher que se levantou de novo, que juntou algo novo a partir dos destroços, que aprendeu a dizer não, que entendeu que a cura não vem com fanfarras, vem com decisões quietas e diárias, aquelas que se repetem até um dia florescerem. Talvez o perdão venha com o tempo, mas não porque eles merecem, e sim porque eu preciso dele. E mesmo que esse dia nunca chegue, tudo bem, porque tudo o que eu perdi naquela casa eu encontrei dentro de mim. E essa casa ninguém vai tirar de mim.